Você se comprimiu a vida inteira pra caber na caixa dos outros, no caminho dos outros. Se você tá aqui nesse vídeo agora, é porque você passou pela mesma coisa que você simplesmente esqueceu que você esqueceu do seu tamanho, esqueceu de si no caminho e lembrou apenas dos outros. Há umas semanas atrás eu tive um insight em relação a ser demais, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente é demais, tipo assim, eu tô muito arrumada pra essa situação, pra essa, né, esse evento. Porque eu acho que eu estou exagerando nisso. Às vezes a gente tá? Não tô falando que às vezes a gente não exagera, né? Porque todo mundo exagera de vez em quando. Mas, eu sempre achei que eu era demais, sabe? Que, tipo, eu sentia demais, que eu era diferente demais, né? E isso me incomodava. Eu achava que tinha algo errado, sabe, comigo. E até que eu tive esse estalo de que na verdade não, né? E assim, teve duas situações que eu percebi isso na real, porque a primeira foi quando eu tava indo pra algum lugar, não lembro, um evento, algo do tipo. E aí eu tava me arrumando, e aí eu fiquei tipo, nossa, eu acho que eu estou muito arrumada, né, pra esse lugar e tal. E aí eu parei pra pensar e falei, mano, por que que eu tenho que me moldar pra caber em algum espaço? Por que que eu tenho que deixar de me arrumar, deixar de estar no meu estilo, de ser quem eu sou, pra estar em algum lugar, sabe? E a gente faz muito, isso, cara. A gente faz muito isso e muitas vezes sem nem perceber, né? E a outra foi quando eu percebi que as pessoas ao meu redor não entendiam, assim, algumas coisas que eu comentava, que eu ficava animada com. Então, tipo, sabe quando você vê beleza em certas coisas, ou, tipo, algo muito engraçado, né, enfim. E aí você comenta com alguém e a pessoa fala, nossa, nem é tudo isso. É porque é aquela famosa frase, né? O que é verde pra mim não é a mesma cor que você vê. E aí que eu comecei a entender que, na real, não é que eu estou sendo demais. É que, tipo assim, as pessoas não estão acostumadas a serem elas mesmas. A gente cresceu sendo moldado pela sociedade, sendo moldado pelo nosso entorno, né? Pelas pessoas que a gente se relaciona. Então, todos nós somos construções sociais, né? E aí a gente começa a entender que, cara, se eu quero me vestir desse jeito, eu vou me vestir desse jeito. E as pessoas vão falar, não vão entender, vão achar estranho. E tá tudo bem, porque na verdade elas estão só refletindo as sombras, né, que estão dentro delas e às vezes elas não estão vendo. E o mais importante é a gente entender que o problema não tá dentro da gente. A gente não tá sendo errado por ser nós mesmos. E aí quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que ninguém vai ver o mundo com os nossos olhos, né? Realidade mesmo só existe uma, só que todos nós temos a nossa própria, né? E a minha realidade não é a sua. O que você vê não é o que eu vejo. O meu caminho não é o seu caminho. E as pessoas não precisam entender o seu caminho, elas só precisam respeitar. E se elas não respeitarem, aí o problema tá nelas. E você deve impor limites. Agora, se elas querem impor o caminho delas no seu, também tá errado. Então, eu acho que alguém precisava escutar isso.
né? E eu também. Eu também precisei escutar isso em certo momento. Sempre vai ter alguém que vai falar que você tá exagerando, que tipo assim, ai, por que você tá tão feliz com isso? Sabe? Sempre vai ter, cara, sempre vai ter. E tipo assim, o que nos resta é não ligar e viver, sabe? Viver é algo muito lindo. E quando você aprende a viver e entende que você não precisa da aprovação de ninguém para fazer isso, só da sua, né? Aí você começa a viver de verdade e simplesmente ignorar isso, porque isso não vai, tipo assim, cara, não vai agregar em nada no teu caminho. Então, não deixa ninguém falar que você deve ser menos, que você deve ser pequeno, sabe? Não se diminua para caber na caixa de ninguém. Eu sei que você já deve ter escutado muito isso, mas é real. Não se diminua para caber na caixa de ninguém. Ai, mas eu acho que eu tô muito arrumada pra ir nessa festa. Foda-se, vai assim mesmo. Cara, vai do jeito que tu quer ir, sabe? Ai, nossa, eu fiquei muito contente com isso, cara. Joga pro mundo a sua felicidade, tá ligado? Ninguém precisa entender a sua felicidade, ninguém precisa. Só você. E se você tá aqui agora, você precisava escutar isso. Então não esqueça. Nunca se esqueça disso. Vou procurar não me esquecer também. Acho que é isso. É isso.